Olá, meu nome é Rodrigo, sou trabalhador da Sociedade Bezerra de Menezes e, neste momento, estou responsável por esta exposição doutrinária que tem como tema a educação. Assim como é rotina em todos os trabalhos da nossa sociedade, antes de adentrarmos a exposição do tema, convido para que me acompanhem mentalmente na nossa prece de abertura. Pai, neste momento em que nos voltamos para o nosso mundo íntimo, pedimos que Tu nos sensibilize as nossas almas, os nossos corações, com o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua paz, para que nos façamos mais receptivos às graças que permanentemente Tu nos envia de diversas formas, particularmente neste momento, que possamos nos aprofundar, nos inundar com a graça da instrução. Que assim seja. A palavra educação, na atualidade, assume múltiplos significados. Portanto, sempre quando vamos discorrer sobre esse tema, é fundamental especificar a partir de qual sentido ela será analisada. Nesta exposição doutrinária, discorreremos sobre a educação fundamentalmente a partir da perspectiva espírita. Após caracterizar como o espiritismo concebe a educação, vamos falar também sobre a importância dos pais, das provas e das expiações, e do nosso processo de autoeducação para a educação segundo a concepção espírita. Mas, para que nós possamos então compreender como o espiritismo concebe a educação, é antes de tudo fundamental lembrarmos qual é a missão ou o objetivo que dentro da própria doutrina espírita se atribui ao espiritismo. Nós lemos então em o Evangelho segundo o Espiritismo que são chegados os tempos em que o aperfeiçoamento moral da humanidade deve acontecer para que se cumpram os desígnios estabelecidos por Deus. Continuam então os Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés teria sido o iniciador ou o precursor deste trabalho. Jesus veio desenvolvê-lo e ampliá-lo. E ao Espiritismo, portanto, estaria reservada a tarefa ou a missão de concluir esta obra. Portanto, ao Espiritismo se atribui o objetivo de contribuir fundamentalmente com o processo de transformação moral da humanidade. Por conta disso, pelo fato de a transformação moral da humanidade ser um processo planejado e previsto pela espiritualidade superior sob o comando de Jesus Cristo, possivelmente Hipólite Léon Denisard Rivaio, o codificador da doutrina espírita, foi, durante a sua existência material, um educador, um pedagogo. Allan Kardec, segundo Dora e Contre, em seus escritos pedagógicos, mais de 20 anos antes da publicação da primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, escreveu, em seus escritos pedagógicos, que a educação era a obra da sua vida, que ele pretendia não falhar com a sua missão, pois entendia compreendê-la. Mas como então a doutrina espírita, o espiritismo, concebe ou define a educação? Nós podemos ler então, na questão de número 917 de O Livro dos Espíritos, que Kardec escreve que a educação é a chave para o progresso espiritual, para a transformação moral da humanidade. Que quando os seres humanos compreenderem esta arte de manejar o caráter das pessoas, a nossa personalidade, o nosso mundo íntimo, assim como hoje nós já conhecemos a arte de
manejar as nossas próprias inteligências, a humanidade poderá então se educar. Em outra questão desta mesma obra, a questão de número 685, continua Allan Kardec escrevendo que, em outro sentido, a educação pode também ser concebida como o conjunto de hábitos adquiridos. Portanto, a partir desta caracterização de Allan Kardec, nós poderíamos compreender ou também definir o amor, não apenas como um sentimento abstrato, mas com aquele ímpeto que deveria nascer da intimidade da nossa alma, a orientar absolutamente todos os nossos atos, todos os nossos hábitos, todas as nossas atitudes. Por meio da educação, então, a doutrina espírita buscaria uma perfeita conciliação entre os nossos sentimentos e as nossas atitudes, entre o nosso mundo íntimo e as nossas práticas exteriores. Lembremos, a partir disso que nos traz a doutrina espírita, aquilo que Paulo, o apóstolo dos gentios, já escrevia na sua carta destinada aos Coríntios. Ainda que eu entregasse toda a minha fortuna para os pobres, e ainda que eu entregasse também o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me valeria. A doutrina espírita então compreende que, assim como a fé sem obras absolutamente não tem utilidade alguma para o ser humano, todas as nossas obras que não são movidas, que não são inspiradas pelo amor e pela caridade, não contribuem para a nossa própria felicidade. Neste processo, então, de transformação ou de desenvolvimento moral dos seres humanos, os pais cumprem uma função bastante importante. Nós podemos ler mais uma vez em o Evangelho segundo o Espiritismo, que aos pais concebe ou diz respeito à tarefa de combater as más tendências dos seus filhos desde o princípio, desde o seu nascimento, porque quando ainda bebês, porque quando ainda crianças, os seres humanos são mais flexíveis, são mais receptivos às influências que lhes são exercidas. Mas, para que os pais possam cumprir com esta sua tarefa, é fundamental que eles lembrem não apenas a importância das palavras, a importância de organizarem rotinas de leituras evangélicas, de momentos de evangelização para os seus filhos. Os pais também precisam recordar a importância do seu próprio exemplo e de eles mesmos cultivarem o amor no seu mundo íntimo, tratando-se ou buscando os próprios pais da sua própria renovação. No livro Psicosfera, o professor Cícero Marcos Teixeira, trabalhador também desta sociedade, caracteriza a nossa aura, ou a nossa psicosfera, como o envoltório eletromagnético que circunda, e não apenas circunda, mas interpenetra todo o organismo humano. Esta aura, ou esta psicosfera, apresenta padrão vibratório compatível com o nosso mundo íntimo. Portanto, quanto mais buscamos nos transformar, mais se eleva o padrão vibratório da nossa aura. Mas a nossa aura desempenha também um papel muito importante nas nossas relações. Por vezes, muito antes de um olhar, muito antes de uma troca de palavras, a simpatia ou a antipatia entre as pessoas se estabelece a partir do contato prévio das suas próprias auras. Este conhecimento, ou este esclarecimento que nos traz o professor Cícero Marcos Teixeira, nos faz inferir ou ampliar a responsabilidade, portanto, que os pais têm em relação
a educação, a transformação moral dos seus próprios filhos, sobretudo quando esses ainda muito pequenos. Quanto menores as crianças, mais a aura, mais a psicosfera dos pais interpenetra, envolve o próprio organismo, a própria aura destas crianças, destes seres humanos recém-reencarnados. Portanto, assim como diz a origem etimológica da palavra educação, que vem do latim, educare ou educere, que significa trazer uma ideia para fora, exteriorizar, tirar algo de dentro. Se os pais querem ou se os pais pretendem a transformação de dentro para fora moral dos seus filhos, é fundamental cultivarem a sua própria renovação interior, para que estes filhos envolvidos pelo amor exteriorizado a partir da aura dos próprios pais, possam também ir se transformando, irem se modificando a partir desta influência, deste contato eletromagnético que os próprios pais realizam em relação aos seus próprios filhos. Além disso, as provas e as expiações da vida também cumprem um papel bastante importante para o nosso processo de transformação moral ou para o nosso processo de educação, assim como concebe a doutrina espírita. As provas são caracterizadas pela doutrina espírita como o conjunto de trabalhos, como o conjunto de desafios, que muitas vezes nós mesmos, juntamente com os nossos anjos da guarda, juntamente com os nossos espíritos orientadores, planejamos, previmos, antes de nós reencarnarmos, provas e trabalhos, desafios esses que seriam colocados na nossa própria existência, no nosso próprio caminho para contribuir, então, com o nosso processo de aperfeiçoamento moral e intelectual. Em outro sentido, as expiações são definidas pela doutrina espírita como aquele conjunto de punições ou sanções que são impostas a todos os espíritos encarnados e desencarnados que momentaneamente se desviaram das leis de Deus. Em síntese, no entanto, provas e expiações nada mais são do que estratégias educativas que Deus planejou ou inseriu nas próprias leis naturais, nas próprias leis que regem as nossas próprias existências, para contribuírem então com o nosso processo educativo e para contribuírem, dentre outras coisas, com o nosso processo de transformação moral. E naquilo que compete às nossas provas e às nossas expiações, é fundamental lembrarmos que, assim como nós mesmos, todas as pessoas, ou com raras exceções, a maior parte das pessoas que convivem conosco, dentro dos nossos próprios lares, nos nossos próprios ambientes de trabalho, os nossos amigos, que a maior parte das pessoas, então, assim como nós mesmos, apresenta algum tipo de problema ou algum tipo de dificuldade. Dificuldade em relação à palavra, dificuldade em relação às suas próprias emoções, dificuldades em torno de relações, dificuldades em torno de agir ou de buscar os seus objetivos no mundo. Dificuldades, muitas vezes, para compreendermos as nossas próprias responsabilidades. Mas, se provas e expiações são colocadas, ou muitas vezes foram planejadas, por nós mesmos antes de reencarnarmos, é fundamental relembrarmos aquilo que o Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, escreve no livro A Religião dos Espíritos. Por vezes,
a fuga, evadir-se da luta, abandonar os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, que nos apresentam ou que nos trazem alguma dificuldade, parece ser o melhor caminho, a melhor opção. Mas o próprio Emmanuel nos lembra nesta mesma obra que absolutamente nenhum problema surge ao acaso nos nossos caminhos ao longo das nossas existências. Portanto, frequentemente evadir-se, abandonar, fugir das provas e expiações, distanciar-se daquelas pessoas que nos trazem alguma dificuldade para as nossas relações, é o mesmo que esquecer as responsabilidades que nós temos em relação à nossa própria autoeducação. E em termos de autoeducação, o espírito Hermance do Faux, no livro Escutando Sentimentos, nos recorda ou nos esclarece que talvez o processo de conquistar o auto-amor, de aprendermos a nos amar, seja possivelmente o trabalho mais importante que nós temos em relação à nossa própria existência, em relação ao nosso próprio desenvolvimento, não apenas de uma vida, mas possivelmente a aprendizagem do auto-amor. É talvez a tarefa de autoeducação mais importante que nós temos ao longo de diversas reencarnações, ao longo de diversas existências materiais. Muitas vezes, esclarece Hermance do Faux, então, no livro Escutando Sentimentos, o fato de nós não nos amarmos faz com que nós nos tornemos, ou porque nós sejamos, mais suscetíveis às influências exteriores ao longo das nossas próprias existências. Frequentemente, abandonamos objetivos pessoais e acabamos assumindo os interesses de outras pessoas pelo fato de nós não nos amarmos. A baixa autoestima, o sentimento de inferioridade surge então como um efeito kármico, como uma consequência natural em função do nosso pouco amor a nós mesmos. Esclarece-nos então Hermance do Faux. Amarmos-nos, buscar o auto-amor, não é o mesmo que trabalhar por termos privilégios ao longo das nossas existências, não. O auto-amor consiste em buscar um relacionamento mais respeitoso, mais misericordioso, mais compreensivo para conosco mesmos, tentando identificar no nosso mundo íntimo quais são os nossos desejos, os nossos propósitos, os objetivos existenciais que nós mesmos queremos para nós mesmos. Buscarmos, então, tentarmos viver as nossas existências cumprindo com a função singular que Deus atribuiu para cada um de nós em relação à sociedade, à família, ao mundo onde nós estamos habitando, ao planeta em que nós estamos reencarnados. Para cumprirmos, então, ou para tentarmos caminhar um pouquinho mais em direção ou a esse grande objetivo de conquistarmos e de construirmos, de desenvolvermos o auto-amor, ou o amor por nós mesmos, é fundamental também nós lembrarmos aquilo que a mesma autora espiritual, Hermance do Faux, nos esclarece ou nos lembra no livro Mereça Ser Feliz. Hermance do Faux nos diz então, e nos lança um importante alerta nesta obra, sobretudo nas comunidades espíritas,
muitas vezes, cometemos o equívoco de compreendermos que a grandeza das nossas tarefas, que o fato de sermos médiuns, expositores, dirigentes de uma determinada sociedade espírita, que isso evidencia a nossa grandeza espiritual. Mas o que nos traz a autor espiritual Hermance do Faux é que a verdadeira grandeza consiste na humildade de desempenharmos cada uma dessas tarefas tendo consciência das nossas próprias limitações. Em função deste esclarecimento, Hermance do Faux escreve ou nos relembra aquilo que registrou o apóstolo Tiago. Tiago escreveu então: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Em função desta recomendação, ou deste ensinamento de Tiago, Hermance do Faux sugere então, para nós tentarmos resgatar, dentro das comunidades espíritas, o hábito de nós falarmos das nossas próprias dificuldades para as outras pessoas. Falarmos das nossas próprias dificuldades, confessarmos-nos uns aos outros para a autora espiritual, não é o mesmo que sairmos das ruas, expondo-nos, falando do nosso mundo íntimo, para todos aqueles com quem nós cruzarmos pelo caminho. Hermance do Faux, então, entende que confessarmos-nos uns aos outros significa nós termos a confiança, a segurança e a coragem para falarmos das nossas dificuldades, para iluminarmos os aspectos sombrios das nossas próprias personalidades com aquelas pessoas em quem nós confiemos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, enfim, com aquelas pessoas que são mais próximas a nós, mas em quem, eventualmente, nós venhamos a confiar, para que possamos compartilhar as nossas próprias limitações e, a partir do exercício da própria fala, ouvindo os seus conselhos, para que possamos dar continuidade, então, ao nosso processo autoeducativo, ao nosso processo de transformação moral, ao nosso processo de crescimento espiritual. O fato, porém, de a educação, segundo a concepção espírita, não corresponder ou não ser a mesma coisa que a instrução ou a educação intelectual, não significa que para a doutrina espírita a aquisição de conhecimentos não seja bastante importante para o nosso processo de transformação moral e não contribua, então, para a educação assim como concebe a doutrina espírita. Para encerrar, então, esta exposição doutrinária, é fundamental nós lembrarmos que para a própria doutrina espírita existem um conjunto de conhecimentos, um conjunto de informações que, quando obtidas, que quando aprendidas, podem contribuir significativamente com o nosso processo de transformação moral. Talvez um destes conhecimentos mais importantes, que venham a contribuir com o nosso processo de educação e com o nosso processo de transformação moral, seja o conhecimento, seja a compreensão da veracidade da vida após a morte do corpo físico, ou, em outras palavras, da continuidade da existência após a nossa morte biológica, assim como também o conhecimento da veracidade, da teoria ou da doutrina da reencarnação. Mais uma vez, segundo Allan Kardec, agora em outro livro, nas suas obras póstumas, Kardec escreve então que o conhecimento da vida futura insere ou ajuda com que nós compreendamos
que a solidariedade e o amor, então, estão inseridos nas leis da natureza. Porque quando compreendemos que o nosso espírito sobrevive à morte do corpo físico, o nosso processo de transformação moral, a nossa busca de renovação, o nosso propósito de ampliarmos a nossa capacidade de amar as outras pessoas, assumem então um objetivo e encontram uma explicação lógica, porque passamos a compreender que as nossas boas atitudes, as nossas boas obras ao longo desta existência material, se não forem adequadamente retribuídas ao longo da nossa própria vida biológica, certamente encontraremos a recompensa de tudo aquilo que fizermos de bom, de todo o nosso processo de transformação nas nossas próximas existências materiais, ou mesmo na harmonia, na paz, na felicidade de reencontrarmos a todos aqueles a quem nós ajudamos depois da morte do nosso corpo físico. Por conseguinte, nos recorda Allan Kardec, é fundamental então que nós, todos aqueles trabalhadores, todos aqueles que se identificam com a doutrina espírita, sempre que tiverem a oportunidade de contribuir então com a disseminação, com o esclarecimento, com o compartilhar deste conhecimento de que sim, a nossa alma continua a viver depois da morte do corpo físico, que sim, a morte do corpo físico, o fim da existência biológica, não assinalam o fim da nossa própria existência. Uma vez mais, segundo Allan Kardec, a disseminação, a proliferação destes conhecimentos para com toda a sociedade humana, para com todos os habitantes, encarnados e desencarnados do nosso planeta, pode ter um efeito profundamente educativo, um efeito profundamente transformador para todos nós, individual ou coletivamente. Uma vez mais, convido então para que me acompanhem na nossa prece de encerramento. Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, irmão maior, nosso orientador, nosso educador, por meio das suas palavras, dos seus ensinamentos, mas fundamentalmente por meio dos seus exemplos e da sua própria energia que nos envolve a todos que habitamos neste planeta, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos amigos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de nos instruirmos, pela oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos. Que este propósito, que este objetivo seja cada vez mais perseguido por nós mesmos, que possamos perseguir este propósito de nos educarmos individual e coletivamente, para que cada vez mais conquistemos no planeta Terra, no nosso país, nas nossas cidades, dentro dos nossos próprios lares, a felicidade individual e coletiva que aspiramos para nós, neste mundo e em todos os mundos onde viermos a habitar. Pai, inspira-nos então a força de continuarmos perseguindo este propósito em todos os momentos das nossas existências. Assim seja.